Olá pessoal, neste vídeo nós iremos analisar mais um caso de análise matricial, faremos a análise de vibração livre e agora será um reservatório elevado. Então esse reservatório ele tem 4 metros de altura e aqui em cima eu tenho um tanque de água. Esses problemas eles ficaram muito comuns em 1960, que teve um terremoto no México em que inúmeros reservatórios ao longo do país ficaram danificados após o reservatório. E daí começaram a tentar entender o que estava acontecendo. Bom, aqui ó, o que eu trago para vocês? O modo de elasticidade, a inércia, um pouco maior do que o exercício anterior, e o peso aqui eu já dividi por 9,81, portanto dá massa, 2 unidades técnicas de massa. Então a gente vai começar organizando esse problema. Então, quais são os graus de liberdade livre? Primeiro, esse reservatório ele pode mover para a direita e para a esquerda. Então, esse aqui eu vou chamar de grau de liberdade 1. E veja também que aqui ele pode pegar e rotacionar. Não tem nada travando essa rotação. Portanto, aqui é o 2. Neste exercício, eu também vou desprezar a deformação axial. Desprezar a deformação axial. Portanto, o meu próximo grau de liberdade aqui, que eu vou chamar de 3. 3. E depois eu posso ter aqui 4, ou 4, 5 e 6. Então vamos pegar e organizar isso daqui na nossa matriz, né? Então a matriz de rigidez elástica está aqui com vocês. Aqui está a ordem dos graus de liberdade. Eu gosto sempre de trazer essa figurinha para deixar bem claro quem está sendo quem, né? Só para facilitar a visualização. Então, ó, a primeira linha e primeira coluna é relativa ao meu grau de liberdade 3, que está restrito porque eu estou desprezando a deformação axial. Depois, segundo grau de liberdade que entra aqui é o que eu chamei de 1. Depois é o que eu chamei de 2, que é a rotação. Daí depois eu venho aqui 4, 5 e 6. Na verdade, 4, 5 e 6 não tem interesse neles também, porque aqui é o encaixe. Então, essas deslocabilidades estão travadas e eu não tenho interesse em verificar isso. Então, 1, 2, 4, 4, 5 e 6. Portanto, o que acontece? Eu vou pegar e, na verdade, só me preocupar com estes valores aqui, com estes 4 valores que estão aqui. Isso daqui que vai determinar a matriz de rigidez para os graus de liberdade que estão livres. Então, vamos já pegar e deixar montada aqui a minha matriz de rigidez. Então, essa minha matriz de rigidez vai ser, olha, 12i sobre L ao cubo, pelas minhas contas, está dando 12.000. Enquanto que 6i sobre L ao quadrado está dando 24.000. Então, aqui 24.000 também. E 4EI sobre L, pelas minhas contas, está dando 64.000. Então, esse daqui é grau de liberdade 1, 2, 1 e 2. Muito bem, agora eu preciso pegar e determinar a minha matriz de massa. Então, vamos pegar e colocar ela aqui. Agora vem um detalhe bem interessante, que é o seguinte. Matriz de massa, eu populo a diagonal principal. Portanto, isso aqui vai ser 0. Isso aqui vai ser 0. Não tenho dúvida disso. 1. Então, em 1 será essa massa movimentando para a direita e para a esquerda. Então, a minha massa de 2 UTM. Então, essa massa será multiplicado por uma aceleração. Relembrando, né, qual que era o meu problema? Era um problema KU mais M, U duas linhas igual a 0. U duas linhas era a função do deslocamento derivado duas vezes, que é a aceleração. Agora eu tenho uma diferença aqui, que é o seguinte. Agora eu estou trabalhando com rotação e não com deslocamento, né? O que acontece? Isso daqui eu preciso relembrar um pouco quando você tinha suas aulas de física, tá? Então, ó, o que acontece é o seguinte. Imagina que aqui está o meu reservatório.
E imaginem que esse meu reservatório, ele pega e rotaciona. Eu vou pegar e colocar uma rotação aqui. Então, esse meu reservatório, ele vai pegar e ficar assim. O que vai acontecer com a água, né? A água, ela vem toda aqui para a parede e a água, ela continua seguindo a gravidade. Portanto, aqui vai ficar horizontal, né? Agora, o que acontece? Acontece a mesma coisa quando mexe para o outro lado. Então, o meu reservatório, ele pega e inclina, né? Eu coloquei agora uma rotação no sentido horário. O que acontece? Essa minha coluna ela fica nessa posição e a minha água agora ela passa a bater lá na outra parede. Então, o meu desenho aqui até ficou meio ruim, mas ó, está batendo lá na outra parede. Então, o que está acontecendo? Aqui, na verdade, eu poderia pegar fisicamente, entender esse meu problema como se eu tivesse o meu reservatório e esse monte de gotícula de água ele vai para um lado e vai para o outro. Na verdade, eu deveria pegar, ver qual que é o tamanho do reservatório, ver o tanto de água que tem e achar qual que é a inércia à rotação. Lembrando lá das suas aulas de física, o que é a nossa inércia da rotação? É a somatória de todas essas massas MI. Então, eu poderia dividir isso aqui em uma série de gotículas vezes o raio de giração ao quadrado. Então, o jeito correto de fazer seria, essa somatória, na verdade, seria por uma integral. Eu vou facilitar a tua vida um pouquinho e eu vou pegar e te dar uma informação muito privilegiada, que é o seguinte. Eu vou falar, olha, imagina que essa tua água, na verdade, eu vou levantar um pouquinho essa minha coluna, então isso daqui vai ser 0,5. E eu vou falar, olha, isso daqui é como se você tivesse aqui um pêndulo que vai para um lado e vai para o outro. E esse teu pêndulo aqui, ele tem um raio de giração de meio metro. Tá? Então, o que está acontecendo? Eu estou pegando todo esse corpo de água e concentrando em uma massa. E eu assumi que essa massa concentrada ela equivale à inércia de rotação, que essa massa de água equivale a eu ter uma massa concentrada e um raio de giração de 0,5. O que acontece? Por que eu preciso do raio de giração? Porque o que eu estarei fazendo não vai ser uma massa vezes uma aceleração, que dá uma força. Agora o que eu vou precisar, na verdade, é de um momento. O que é esse momento? Esse momento é um torque. O que é torque? Lá das suas aulas, de novo, das suas aulas de física. É a inércia à rotação vezes a sua aceleração angular. Então, veja que... Vou colocar os vetores. Né? Ó, o torque está relacionado à sua aceleração angular, então não é a aceleração tangencial aqui, é a aceleração angular, e essa aceleração angular vem multiplicada pela inércia de rotação. O que acontece? Essa massa de 2 vai ser multiplicada por uma aceleração, poderia até chamar de aceleração tangencial, enquanto que este célula aqui vai ser multiplicada pela aceleração, só que a aceleração radial. Portanto, o que acontece? Eu não posso colocar aqui a massa. Eu tenho que colocar a minha inércia à rotação. Então, o que é a minha inércia à rotação? Eu tenho a fórmula aqui. Ó. Então, é minha massa. Nesse caso, a minha massa é de 2 UTM vezes 0,5 ao quadrado. Então, isso daqui vai, na verdade, dar 0,5. Ou seja, quem que eu estou colocando aqui? Eu vou colocar o 0,5. E essa é a diferença desse exercício, né? Esse aqui é a nossa inércia à rotação, uma vez que você vai multiplicar pela aceleração radial. Notem mais uma coisa, que é o seguinte. Isso aqui é a matriz de massa e continua sendo a matriz de massa, porque apesar de aqui dentro estar o raio de giração,
a massa está inserida nesse número sim. Ó. A massa de 2, eu coloquei ela aqui dentro. Então, continua estando aqui o meu 0,5. Portanto, agora eu posso pegar e montar realmente a matriz com a qual eu estarei trabalhando. Né? Então, ó, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o meu determinante de K menos lambda M, sendo M e K matrizes. Então, esse K deve ser igual a zero, essa é a solução não trivial. Então, tá. Então, vamos lá. Determinante. Então, ó, primeiro eu vou colocar os índices de K e depois eu já coloco menos lambda M. E aqui está o meu zero, né? Então, ó, K eu tinha calculado aqui com vocês, ó, 12.000, 24.000, 24.000, 64.000. Então, 12.000, 24.000, 24.000 e 64.000. Agora vem a parcela da massa, só que ó, a massa vem multiplicada por menos lambda m. Então, a massa nesse grau de verdade é 2 lambda m. E aqui é menos 0,5 vezes lambda m. De novo, isso daqui, inércia à rotação. Bom, com isso eu consigo pegar e fazer diagonal principal menos a diagonal secundária. Então, eu vou ter aqui 12.000 menos 2 lambda multiplicado por 64.000 menos meio de lambda menos a diagonal secundária. Então, a diagonal secundária é 24.000, produto da diagonal secundária, né? Ao quadrado. Então, isso aqui igualado a zero. Polinômio de segundo grau, de novo, consigo pegar e resolver utilizando Bhaskara ou resolver aí utilizando algum software que você queira, tá? Então, meu lambda 1 aqui está dando 1.450, enquanto que o meu lambda 2 deu um número bem maior, 132.550. Bom, 1.450, quem que é o meu lambda mesmo? Lambda, na verdade, eu criei esse lambda só para pegar e dar para você quem que era a frequência angular, que é ômega quadrado. Então, na verdade, lambda quer dizer ômega quadrado. A frequência angular, portanto, é igual à raiz de lambda. Então, vai dar 38,1 radianos por segundo. Quem que é a frequência de oscilação? É ômega dividido por 2π. Então, esse daqui é 6,06 ciclos por segundo. Já vamos calcular aqui ó, o outro, lambda 2. Então, ó, lambda 2 vai dar o teu ômega 2. Teu ômega 2 ele é de 364 radianos por segundo. Então, a tua frequência de vibração 2 vai ser ômega sobre 2π, que é igual a 57,9 ciclos por segundo. Isso aqui é gigantesco, né? Imagina, em um segundo você vai ter 57 ciclos. Né? Então, o segundo modo de vibração é enorme, tá? Enquanto que o primeiro, nem tanto. Assim, 6 ciclos em segundo ainda dá para entender. Então, aqui o que está acontecendo? Vamos colocar aqui a análise disso aqui. Ó. Então, o primeiro modo aqui. Então, o primeiro modo é esse modo do meu F1. E o que eu posso fazer? Da mesma forma que fazer análise de estabilidade, eu posso encontrar qual que é o meu autovetor. Então, eu admito uma das grandezas. Então, suponhamos, vou dizer que x1 igual a 1. E com isso eu acho quem que é o meu x2. O meu x2 tem que ser menos 0,379 para que esse sistema, para que eu verifique uma vez que eu tenha esse autovetor lambda, né? Lambda acaba virando F1, né? Então, ó, o que está acontecendo? Eu estou com a minha coluna. Mais uma vez, isso daqui não é nenhuma dimensão, tá? Está acontecendo o seguinte, ele move aqui de 1
Então, sai daqui e ele rotaciona. Então, o meu reservatório ele fica rotacionado. E essa rotação, se eu pegar aqui com a vertical, ela é uma rotação. Veja que eu coloquei aqui negativo. Olha, se você olhar, o que eu tinha falado que era positivo era no sentido anti-horário. Então, aqui está sendo uma rotação horária porque está negativo. Isso daqui, 0,379. Então, é só uma relação entre essas grandezas. Tá? Vamos ver como que é o segundo modo de vibração. Então, esse aqui você poderia pegar e colocar numa mesa vibratória, né? E chegar até essa frequência de 6 ciclos por segundo, você ia ver exatamente isso aqui acontecendo. No segundo modo, eu tenho aqui, ó, se... Agora eu vou fazer diferente, tá? Só para ficar mais interessante. Então, eu vou fazer aqui, ó, se o x2 for igual a 1, em vez do meu x1, que eu sempre coloco igual a 1, coloquei o x2 igual a 1. Se o x2 for igual a 1, o meu x1 deu aqui para as minhas contas 0095. Então, vamos com calma, porque aqui eu tenho uma unidade, né? Esse daqui é positivo. Positivo é anti-horário. Então, quer dizer que está pendendo para este lado de cá, para o meu lado esquerdo. Só que ao mesmo tempo ele vem para cá, para a direita, ele vem de um pouquinho, de nada. Aqui, ó, 0095. E daí, esse meu reservatório, ele pega e tem uma rotação aqui, bem grande, de uma unidade. Então, ó, o segundo modo de vibração natural dessa tua estrutura vai te levar a esse formato esse aqui. Esse daqui é o seu alto vetor. Muito obrigado pela atenção. É assim que foram resolvidos vários dos reservatórios elevados após a década de 60.